Então, bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje, é segunda-feira, gelada, né? Segunda-feira geladinha. Hoje é dia 11 de agosto já. Segunda-feira, 7:01 da manhã. Bom dia, bonde. Bom dia, Pastor Frank e todos. Vamos começar aqui mais um tempo juntos, né? Essa a semana começou ontem e a semana e a segunda-feira hoje, né? Não tem jeito, ela chega, né? O preto na folhinha. Vamos lá. Mas graças a Deus que nós podemos estar aqui juntos antes, né? Nas primícias do dia. Isso é fundamental e ensina demais a gente. Ô Senhor, o que que o Senhor tem reservado para nós hoje? O que que o Senhor tem para nos falar hoje, Pai? Mas antes de descobrir isso, se vai ser agora nessa reunião, se vai ser durante o dia, se vai ser 3 horas da tarde, 10 da noite, não sei. Mas uma coisa já podemos experimentar, que é a tua graça, a tua misericórdia renovada nas nossas vidas. Algo que é inexplicável, pouco entendido, absurdamente merecido, mas se renovou sobre nós como uma bênção incalculável. Bênçãos do céu para nós. É a tua presença, a tua palavra, a tua graça, a tua misericórdia que se renovaram. Porque sem ela seria insuportável essa segunda-feira do dia 11 de agosto de 2025. Obrigado, Senhor Jesus, por esse clima, por essa segunda-feira gelada. Obrigado, Senhor, porque as estações passam, elas vêm e vão, mas a tua palavra, ela permanece de geração em geração, de década por década, de eternidade em eternidade, Senhor. Obrigado porque na tua palavra nós podemos confiar que tudo que está escrito nela vai acontecer e muitas coisas já aconteceram. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos permitiu acordar esse dia, o Senhor nos permitiu estarmos vivos. Para quê? Por quê? Para a tua glória. Então, Senhor Jesus, abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos cada dia para que possamos te ver, te ver, Senhor. Obrigado por todos os momentos espirituais que o Senhor já nos deu. Como uma vez o bonde disse, são tantos pratos especiais e às vezes a gente é, não aproveita e se aprofunda na palavra. A gente quer uma coisa nova amanhã e depois a gente quer outra coisa nova amanhã, depois outra coisa nova hoje. E às vezes a gente está digerindo ainda o alimento de 3 semanas atrás. Então, Senhor Jesus, diante de toda essa dinâmica dessa vida com o Senhor, nos ensine, Pai, a aproveitar os nossos dias, o nosso tempo, para que possamos, Senhor, viver uma vida que glorifique o Senhor. Obrigado, Pai, por cada irmão meu que está aqui nesse tempo juntos, cada família representada, que os peço ao Senhor que
abençoe cada coração, cada casa, e que possamos, Senhor Jesus, nesse tempo aqui, de fato e verdade, dedicarmos as primícias do dia, aquilo que é mais importante, aquilo que vem primeiro, buscando o Senhor. E em nome de Jesus, para aqueles que frequentam já frequentemente essa reunião de oração, eu te peço que nós possamos ir mais fundo, possamos buscar tua palavra fora daqui, possamos ter um tempo de meditação, de devocional, além desse tempo aqui, além desse tempo juntos, que possamos buscar o Senhor na tua palavra, de forma individual, de forma quando ninguém está vendo, lá no nosso quarto secreto. Então, nos ajude, Senhor, que o Espírito Santo nos perturbe a explorarmos isso, essa, essa experiência espiritual com o Senhor, na solitude também. Enfim, tantas coisas já oradas aqui. E eu te peço também que esse tempo juntos aqui seja para a tua glória, seja para a honra e glória do teu nome. Peço perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. E de fato consagramos, pedimos, edificamos esse tempo aqui ao Senhor, que é o nosso Pai maravilhoso. Então, é essa a minha oração, agradecido, porque o Senhor pode todas as coisas e o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Franklin. Meus queridos, cadê minha listinha? Eu separei aqui. Aqui. Vamos começar, quer dizer, vamos continuar ontem com o nosso tempo de retrospectiva, né, da segunda-feira. Ontem a palavra, né, do Will foi, foi muito propícia, né, pelo tema, pelo dia, foi muito profundo. Consegui ver tantas coisas na minha vida, Mariana também, tanto como nós refletimos, né, como nós fomos criados. Nossa, às vezes quando a gente para pensar e listar, nossa, são tantas coisas, né, que nós adultos, mesmo assim, já ainda carregamos, né, coisas ou palavras que às vezes os pais disseram para os filhos, né? Então isso não são detalhes, né? Isso são coisas profundas que deixam marcas, né? E ontem foi muito legal porque nós vimos filhos abraçando os pais, pedindo perdão. Teve tempo de reconciliação. Teve filho que ligou pro pai depois do culto. Teve filho que foi ali na hora. Teve pai que também foi na hora. Então, assim, foi, foi edificante, né? Foi tocante. Então, eu queria perguntar, né, se você, Carmelita, eu vi que você estava lá ontem, a família, queria saber se você pode fazer essa oração agradecendo pelo tempo de ontem, agradecendo por esse recomeço, né? E que agora foi startado um recomeço, mas tem uma expressão, né, que nós conhecemos, que é cavar, cavar com a mão, né? Cavar.
que agora precisa ser cultivado, que precisa ser alimentado, que precisa, né, dessa continuidade nessa relação de pai e filho. Então vamos orar por isso, por essa intencionalidade e, e é isso, né? Não esqueça também, Carmelita, por favor, né, de incluir na sua oração algo que foi muito importante que o Will disse ontem, né, que às vezes nós transferimos para Deus, né, esse relacionamento falho entre os pais e filhos aqui na Terra e, por exemplo, a confiança nós refletimos para o Senhor. Então, são tantos equívocos e a seriedade disso, né? Enfim, falei demais. Mas vamos orar nesse sentido, por favor, Camilita. Amém. Amém. Oh, Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença. E o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Senhor. Realmente, quando o Frank estava falando, eu fiquei refletindo nos momentos que nós estávamos ontem lá ouvindo a tua palavra através do William e o testemunho dele, pensando, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. E o quanto a tua palavra nos garante que nós podemos esperar no Senhor, porque o tempo certo vai chegar. E ontem foi um momento muito especial para mim, como mãe, como intercessora, como uma pessoa que espera no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor. Agradecer por o Senhor estar trabalhando na vida do Mateus dessa forma que o Senhor está fazendo. Eu tinha no meu coração a certeza de que isso um dia aconteceria. Mas também eu sabia, Senhor, que havia aqui dentro da nossa casa mesmo um entrave, que é não desmerecendo a figura do Adalto, que é o pai, mas que infelizmente ainda não entendeu qual é a sua posição e que ontem também pôde aprender um tanto mais, Senhor, do que é realmente ser um pai. E eu não tenho palavras, Senhor, sempre eu procuro, mas eu não tenho palavras para te agradecer. E eu oro, Senhor, para que tudo isso que aconteceu lá ontem possa permanecer nos corações de todos que estavam ali e que coloquem em prática, Senhor, aquilo que for para nós fazermos. Não só os pais e os filhos, mas nós também, como mães, como intercessoras, às vezes até como impedimento, porque tantas vezes a gente não consegue ficar calada, a gente fala nas horas erradas. Então, que o Senhor, Pai, continue nos dando sabedoria e discernimento para o que pode ser falado, para o que não deve, ou para as horas que nós precisamos ficar calada mesmo, e que eles possam, não só aqui na minha casa, que eu já vi transformação, Senhor. Ontem, ali naquele abraço do Adalto e do Mateus, Pai, eu senti a tua presença. Eu senti o teu amor pela nossa casa, pelas nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, que tudo isso possa continuar e que o Senhor possa também, Senhor, nos blindar, porque o inimigo das nossas almas, Senhor, ele não dorme também, ele não para. E ontem, o Senhor sabe, o almoço de casa, o que foi que aconteceu? Ele veio, ele quis destruir, ele quis desarmonizar. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Hoje meu coração não está alegre, eu estou triste, porque infelizmente, naquele momento, não houve, Senhor, sabedoria para calar. E aí estava aqui meu genro, minha filha, e como eles não estão indo na igreja, eles não participaram do mover. E aí o inimigo entrou e quis mostrar, o senhor viu, que a gente estava querendo ser melhor que eles, mas não é nada disso, o senhor sabe, Senhor. Então eu peço ao Senhor, Pai, que todas as vezes que o teu toque vier sobre as nossas vidas, o Senhor possa nos blindar das investidas do inimigo, porque não é muito doloroso nós estarmos numa situação de alegria, de paz, de harmonia, e infelizmente não termos talvez a
o controle, o autocontrole, o domínio próprio no momento que precisa, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre o nosso lar, que o Senhor venha e dissipe tudo, Senhor, que foi intentado contra as nossas vidas. Porque, Senhor, eu não abro mão do versículo, que tudo coopera para o nosso bem, se nós estamos amando o Senhor e estamos na tua presença. Então, eu sei que todo o acontecimento de ontem, tanto lá na igreja quanto aqui em casa, vai cooperar para o nosso bem, porque vai fazer nós enxergarmos coisas que talvez não estejamos enxergando. E que todos nós, a Isabela, o Henrique, o Adalto, o Mateus e eu, que somos os adultos e que sabemos discernir as coisas, possamos guardar, Senhor, debaixo das nossas orações, os nossos netinhos, e que eles tenham o coraçãozinho blindado, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu oro, Senhor, crendo no teu agir. E eu sei, Senhor, que a alegria do Senhor é a minha força. E hoje a misericórdia do Senhor já se renovou. E eu creio que o Senhor vai continuar agindo, Pai, porque nós queremos, porque nós precisamos, porque nós estamos nas tuas mãos. E a tua vontade para as nossas vidas irá se cumprir. Em nome de Jesus, eu oro pela minha casa e oro pela casa de todos os meus irmãos que aqui estão, sabendo e crendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai. E se há, Senhor, ainda alguém que não consegue reconhecer a tua paternidade, Senhor. Assim como a Isabela passou, assim como o Mateus passou. Por isso, sim, Senhor. Quantas vezes eu ouvi da boca deles, mas hoje não, Senhor. Hoje eles sabem quem o Senhor é. Hoje eles sabem com quem contar. Eles sabem que o Senhor é o Pai. E eu peço também, Senhor, que o Adalto tenha os sentimentos dele trabalhados, porque ele também tem dificuldade de reconhecê-lo por conta do relacionamento dele com o pai. E isso foi falado muito claramente, e isso eu vejo na minha vida aqui dentro. Então, Senhor, se na minha casa o Senhor está fazendo obras, que o Senhor possa ir na casa de cada irmão, na casa de cada mãe que intercede, Senhor, ali que chora, que ajoelha, que pede, que o Senhor possa, Senhor, realizar a grande obra que o Senhor tem para cada casa, para cada lar que serve o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Amém. Carmen. Carmelita. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Eu acho que esse é o Amém. lugar mesmo. É aqui Amém. que a gente tem que rasgar o coração, é na presença do Senhor, é nos pés da cruz, né? E complementando a sua oração, né, o seu momento, eu queria pedir para o senhor, seu Cirlei. Eu acho que não é só a casa da Carmelita, né? Eu acho que tem muitas mulheres da nossa igreja, né, que precisam que os homens nasçam de novo. Talvez ontem houve o perdão pelas falhas, mas a sequência só vai ser dada quando os homens nascerem de novo no Senhor, de fato se converterem ao Senhor. Essa é a transformação genuína, né? Lembro muito da passagem, né? Que é a clássica. Então, não é só a casa da Carmelita, tem muitas outras irmãs que choram mesmo, porque os pais, os maridos precisam se converter cada dia. E eu queria que o senhor orasse, seu senhor, nesse sentido, para que os homens, né, dessas casas possam ser encontrados, possam abrir o coração, possam ser humildes, possam nascer novamente. E nós que cremos, que já nascemos, precisamos de muita coisa também para alinhar a nossa vida, todos os dias. Então, para que nós possamos alinhar também a nossa vida no Senhor, para que possamos trazer aqui para nossas casas, né, essa edificação, né? Porque se o Senhor não edificar nossa casa, tudo é em vão. Então,
Queria que o senhor fizesse essa oração para dar sequência à oração que a Carmelita fez, por favor. Pai querido, glórias ao teu nome, Senhor Deus. Senhor, é Criador de todas as coisas, mantenedor, nosso Salvador. Se nessa manhã, talvez, papai, seja uma reunião de oração diferente, hoje nós ousamos abrir os nossos corações, ó Deus, não só para os irmãos que estão nesta reunião virtual, mas para o Senhor. Porque temos aprendido, papai, que a oração é uma conversa com o papai. E o Senhor é meu pai, o Senhor é nosso pai. E importa que abramos nosso coração, e não para o Senhor, que o Senhor já nos conhece por dentro. A tua palavra diz que o Senhor conhece os nossos pensamentos antes que eles cheguem a nós, antes que eles sejam formulados. Mas é para mim mesmo, para o meu coração, porque às vezes eu minto para o meu coração, às vezes nós mentimos para os nossos corações, meu Deus. E papai, sim, eu gosto sempre de meditar a respeito. E hoje eu estava meditando ali no sermão escatológico de Jesus, em Marcos e Lucas, e ali fala, papai, Jesus falou, está registrado a respeito dos últimos dias, quando o amor do quase todo se esfriaria, onde haveria esse acirramento dos pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. E temos visto isso, famílias esfaceladas, destruídas, caóticas, desalinhadas. O Pai, contra a sua vontade. Pai, estou falando de alguém que faz parte do corpo dessa entidade institucional que é a igreja local. Nós não somos melhor do que outros. Estou falando como um membro de uma igreja cristã, evangélica. E sim, papai, cada uma das nossas casas existem falhas. Existe falha no meu coração, no meu agir, na minha família, que muitas das coisas partiu de mim, muitas. Claro, papai, que eu não tenho. Acho que ninguém tem uma forma perfeita no seu Senhor. E importa que a gente conheça mais a tua palavra, que tenhamos mais chances de ter uma família ajustada, mas nós caímos. E como a Carmelita diz, eu faço delas minhas palavras, quantas vezes nós homens, meia culpa, nós homens não medimos as nossas ações e agimos com violência, talvez não violência física, mas a violência no falar, no impor a nossa vontade, impor a nossa presença de homem. Quantas vezes, ó Deus, nós ameaçamos as nossas esposas, os nossos filhos, com a nossa postura, nosso falar mais alto. E sim, nós homens somos culpados por muitas mulheres procurarem a sua identidade, que nós temos massacrado através da história as mulheres. O Senhor criou para serem uma companheira e não uma escrava e subserviente. Tanto a palavra diz que devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela. E eu não faço isso. Quantas vezes eu falho, papai? Eu tenho pensado que talvez esse mover feminino para se libertar dessas amarras dos homens, dos maridos, e que as tem levado para um patamar que as não suportam, por falta de acolhimento, por falta de amor, por falta de respeito dos homens. Meia culpa, Senhor, meia culpa. Então, sim, ó Deus, nos ajude, a nós homens, maridos, esposos, pais, para que amemos a nossa família, nos demos por ela, assim como o Senhor se deu por nós. Pô, papai, eu preciso muito. Ainda, já idoso, e ainda preciso. Sou carente, sou como o velho caduco, que aprendo, nunca chego ao conhecimento. Eu digo de mim, papai. Eu não quero acusar ninguém. Eu digo de mim.
A gente olha para trás, eu sei que não vou mover mais o passado, não vou alterar mais o passado, mas quantas vezes, papai, eu tratei com dureza minha esposa, eu tratei com dureza os meus filhos, e ao invés de amor eu dei dureza. Seria diferente, talvez, papai, para muitas famílias, se nós homens agíssemos assim, e temos aprendido na tua palavra. Eu tenho aprendido há mais de 70 anos que eu frequento a igreja, que eu leio a palavra, eu ensino a palavra mesmo sendo leio, papai, e quantas vezes eu ajo diferente, como aqueles fariseus, que Jesus disse, falam, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Às vezes nós temos dois pesos, duas medidas, nós ensinamos uma coisa e praticamos outra. Oh, papai, quebranta nosso coração, nossos corações de homens, para que sejamos um companheiro, sejamos pais amorosos, que corrigem, no momento que tem que corrigir, que precisa mesmo corrigir, mas com amor, com paixão, não com ódio, com raiva, com ressentimento. Oh, Pai, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Precisamos desesperadamente do Teu Espírito Santo nos segredando, nos revelando a Tua vontade, através do que temos aprendido, para que tenhamos o caráter e identidade do Senhor, papai, mas de fato e de verdade, não de uma forma virtual, retórica, mas de verdade, Deus. Que cada pai, que cada homem e pai que está aqui nesta reunião comigo, que eu sei, papai, nós somos falhos e temos errado. Então, mea culpa, Deus. Nos perdoe, ó Deus. Ajuda-nos a aprender com o Senhor, nesse tão grande amor, incompreensível amor, que deu seu próprio Filho para morrer na cruz por mim, por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Amém, Amém. seu Fernando. Amém. É, nesse final de semana, a gente programou o final de semana, especialmente o sábado, né? Para ser um sábado em família, assim, descansando, fazendo uma programação legal com as crianças, né? E foi aquele ditado, né? Expectativa e realidade. Foi um caos o sábado. Foi muito ruim, assim. Não foi nada do que eu e a Mariana a gente pensou. E aí no sábado à noite teve um estresse grande aqui em casa e comigo e com a Mariana. E aí foi de frente às crianças do Luca e da Rebeca. Aí a gente foi dormir mal, né? Tipo, foi ruim. E aí no dia seguinte a gente sentou a Rebeca e o Luca no sofá e a gente foi pedir desculpa para eles, né? Porque foi em frente a eles. O Luca ficou assustado, ele ficou olhando assim assustado, quis dormir na nossa cama. Foi ruim, não foi adequado, não foi. E daí, quando a gente falou assim para eles, né? Especialmente pro Luca, falou, filho, a gente não podia ter feito isso na sua frente, e tal. A gente pede perdão para você, papai pede perdão para mamãe, mamãe pede perdão para papai. E aí ele ficou muito feliz por isso. Então toda casa passa por altos e baixos, toda, não tem jeito. E enquanto o seu Sirlei orava, né, reconhecendo que já falhou, né, para mim também, a gente já falhou. Então, enquanto o seu Sirlei orava, eu me lembrei muito desse versículo aqui, dessa passagem, lá em Lucas, capítulo 5, que diz assim: Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse:
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, é o evangelho do arrependimento que precisa ser pregado e convencido dos corações dos maus caminhos. Então, eu queria pedir para você, Lala, por favor, queria pedir para você orar aquilo que tiver no seu coração, diante de tudo que a gente já conversou hoje, nessa manhã de segunda, para que possamos nos arrepender e mudar de vida, desde as coisas pequenas, que a gente acha que são detalhes, para as coisas grandes, que a gente acha que faz muita diferença. Então, o evangelho do arrependimento, do coração quebrantado, reconhecer o erro e mudar e converter dos nossos maus caminhos. Precisamos disso. Às vezes, nós achamos que já chegamos, que pelo fato de termos, talvez, de frequentarmos uma igreja um pouquinho melhor, e esse melhor, entre aspas, do que outras, quando julgamos assim, achamos que talvez não precisamos de tanto arrependimento assim. Mas às vezes isso não passa de hipocrisia, né? Então vamos orar com você, Lala, para a gente começar essa segunda-feira de um jeito joia, que é ajoelhado, né? Ajoelhado aos pés da cruz, com arrependimento. Esse é o lugar hoje, talvez, do homem cristão, de todo mundo que está aqui. Vamos Amém. orar com você nisso, por favor. Eu só não vou contar dos meus, senão nós temos que ir até lá de noite. Meus Combinou. erros. Ô Senhor Jesus, Senhor, a tua graça está aqui sobre nós. O teu perdão, o teu amor, a tua presença, a certeza do teu ser em nós, do teu Espírito Santo, ó Pai, se revelando na nossa pequenez, as nossas falhas, como filhos, como pais. A Rebequinha vai crescer, o Luca está crescendo, os outros, Senhor, pecadorzinhos, e vão errar. E a gente está aqui. Nós não vamos deixar de errar, Senhor. Mas eu sei, ó Pai, que esses erros, na condição que o Senhor tem feito em cada um de nós, o que o Senhor tem trabalhado, esses erros, Senhor, eles se transformam em honra e glória ao Teu nome. Enquanto a gente tiver vida aqui, Senhor, a gente vai errar. Mas a gente tem o Senhor, Espírito Santo, para colocar os nossos corações quebrantados, para ser renovados pela Tua palavra. Olha aí que lindo, Senhor. A Tua palavra, pela Tua palavra, nós já somos perdoados, Senhor. Se a gente obedecer ela, mesmo errando ontem, hoje, de manhã, de madrugada, mas creio sim, Senhor, que quanto mais a gente puder e precisar melhorar nas nossas vidas com o cônjuge, com os filhos aos pais, na igreja, na comunhão, nossos dias serão melhores, sim, Senhor. Serão os fardos, serão mais leves, né? Mas, Senhor, eu ouvindo os meus irmãos, minha irmã Carmelita aqui, a palavra, o Frank aqui, Senhor, eu me veio um regozijo dentro de mim, a dizer para cada um e a partir de mim, que então, Senhor, nós vamos para esse dia com o coração perdoados, vigilantes, orando sempre, mas perdoados pelo teu amor, pelo teu sacrifício na cruz. E que sejamos, ó Deus, hoje então melhores na hora de estarmos com alguém a partir da nossa casa.
mas sempre com a verdade, Pai. Porque não adianta a gente também ficar querer passar a mão na mentira, no erro, no pecado de um filho ou do filho para o pai. Isso não existe, Senhor. Tua palavra não nos ensina isso. A tua palavra ela nos ensina a andar, buscar viver o certo diante do Senhor, nos consagrar, nos santificar. Isso tudo é positivo com o Senhor. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, eu creio que nós recebemos o teu perdão, o teu renovo, sim, nessa manhã. Muito mais do que esse sol que bate no meu rosto, no meu corpo, assim a tua justiça nos aquecendo nessa manhã. E nos ensina mesmo, Pai, cada um na sua posição, no seu lugar, a cumprir o seu papel, seja filho, seja pai, esposa, irmão, membro do corpo, que o cabeça é o Senhor, Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, Amém. Laerte. Isso Amém. aí. Amém, Lala. Deus te abençoe. Te abençoe. Tem uma passagem aqui que eu quero deixar com os irmãos. Diz assim, é até uma canção, né? E é uma canção muito bonita. Diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense, para que ele lhe recompense, portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Esse aqui é quase um poema, né? É muito, de fato, muito profundo e que nós não conhecemos, nem chegamos perto de conhecer a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. E os caminhos do Senhor não são lineares, não são, né? Nós às vezes não compreendemos, não compreendemos. Então, qual tem que ser a nossa parte? A nossa parte tem que ser de uma busca genuína com o Senhor, de ser uma transformação, tem que ser de um evangelho radical, um radical não no sentido, às vezes você fala o que quer quando quer, mas a transformação radical de dentro para fora. Então, em nome de Jesus, essa palavra, né, esses 5 versículos, 4 versículos, tão profundos mesmo, você possa meditar nele esse dia, possa buscar mais o Senhor nesse dia, nessa segunda-feira, que você possa separar um tempo, além desse tempo aqui, para ter sua meditação, rever conceitos, rever comportamentos, rever escolhas, atitudes, prioridades, né? E que o Espírito Santo, como diz o Labieno, te perturbe, me perturbe, para a gente ser transformado dia a dia na palavra do Senhor e nas nossas ações. Então, Deus abençoe. Foi muito joia esse tempo aqui, mas foi só uma pincelada dentro, talvez, das transformações que o Senhor quer fazer na sua vida aí. Então, não é que acabou aqui agora, que está tudo ótimo, maravilhoso, que a gente vai seguir a segunda-feira, não. É para sairmos daqui com um gorila no ouvido, né? Um gorila grande aqui falando no ouvido e nos perturbando e que o seu dia seja com muito temor, né? O meu também, para aquilo que vamos falar, fazer, escolher. Então é isso. Foi só o começo, ou só a continuidade daquilo e dos processos que Deus tem na minha e na sua vida. Amém?
Então, não perca essa oportunidade de, de transformação cada vez mais. Deus abençoe. Até amanhã. Fica Amém. com Deus.